Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal. E dessa vez, expectativa nos ares, estou aqui com o Dr. Islam, meu amigo. Eu vou apresentar esse cara assim brevemente, falar algumas coisas que ele faz e vou deixar que ele mesmo se apresente. Porque assim, se eu for falar o currículo dele aqui, bicho, a gente fica só a live só falando do currículo dele. Então resuma aí, viu, Islam, pra galera. Mas Dr. Islam, ele é hipnodontista, ele é cirurgião dentista, ele é especialista em harmonização facial. E, cara, fico muito feliz, Islam, por você ter aceitado, né, esse convite e participar dessa live aqui. Sei que seu tempo é limitado, a correria está grande, mas você arrumou esse espaço aqui para bater um papo sobre hipnose na prática odontológica, né? Tem muitos mitos, tem muito mimimi relacionado à hipnose no consultório. Então, hoje é o momento da gente sanar essas dúvidas, né? Quem quiser perguntar, não pergunta aqui no comentário, não. Tem um balãozinho aqui com interrogação. Aí você pergunta, fica melhor da gente identificar. Então, muito obrigado, doutor Islam. Sejam muito bem-vindos. E depois essa live vai ficar no YouTube, para a galera que perdeu, dar uma conferida lá. Então, se apresenta aí para a galera, Islam. Olá, Bruno. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme aí estar fazendo essa live com o Bruno, né? Esse cara aí que é fantástico na hipnose. Dispensa apresentações. Vamos lá. O meu currículo, estou me especializando em questão da harmonização facial, especialista em cirurgia oral menor e me formei na FIP, na Faculdade Integrada de Patos, na FIP. O ano não sei exatamente, para ser sincero, a correria ela é tão grande que vai passando os anos e a pessoa vai acabando perdendo o time. E também era responsável lá pela parte do projeto de pesquisa de hipnose, então sou especialista, não especialista, mas tenho um certificado para que eu possa estar atuando na área de hipnodontia, né? É necessário de um certificado para estar atuando nessa área. Show de bola, Islam. Então, conta assim, antes da gente começar a falar da hipnose no consultório propriamente dito, conta aí para o pessoal como foi que surgiu essa paixão pela hipnose na área da odontologia. Assim, como foi que essa palavra hipnose bateu na tua mente? Quando foi que você identificou que você poderia casar o consultório odontológico com a prática da hipnose? Como é que foi isso? Conta aí para o pessoal. Vamos lá, eu me lembro exatamente como foi esse dia. Estava no quarto período de odonto, não me identificava com o curso, queria até desistir. Tinha umas limitações físicas e quase desistia do curso. E aí eu conheci um professor que se chama Osório, que para mim é fora do normal, aquele professor, tenho uma admiração imensa por ele. E ele começou a falar de hipnose e a partir daí veio aquela questão do desafio, fazer algo inovador para a odontologia. Que ele veio mencionar que era possível tirar um dente sem usar nenhuma técnica anestésica. E despertou em mim o desejo de pegar essa briga e tentar fazer. E quando ele me relatou que na Paraíba não tinha ninguém feito uma cirurgia hipnótica, somente no estado de Pernambuco, que era a região mais próxima, e aí eu fiquei com aquele desafio e comecei a me encantar com a odontologia. Mas foi no quarto período eu quase desistia mesmo de odonto e hoje eu sou um cara extremamente apaixonado pela odontologia e também pela hipnodontia. Quem me conhece sabe que se falar de hipnose, a gente vai o dia todo aí falando de hipnose. É aplicado na odontologia, aplicado nas clínicas, aplicado em diversas áreas. Muito bom, doutor Islam. E assim, eu acho que é uma dúvida da galera que está chegando aqui, provavelmente uma dúvida, se você veio curioso pelo tema da live. Então, doutor, explica para o pessoal qual é a vantagem que você tem de usar a hipnose no atendimento odontológico. Então, explica para a gente tanta vantagem para você enquanto profissional e uma vantagem para o paciente que está passando pela experiência. Tem diversas vantagens. Você aplicar a odontologia não somente na odontologia, mas na vida. Mas vamos se restringir à odontologia, né, que é o tema da live.
O paciente, geralmente, ele vem, muitos pacientes com medo, ansiedade, então a gente consegue minimizar ou cessar totalmente a questão do medo, trauma, solucionar trauma. Tem muito paciente que chega para mim no consultório e diz: doutor, morro de medo do dentista. Aí, quando ele é atendido por mim: doutor, não largo você de jeito nenhum. Mas isso é porque eu aplico a odontologia ou de forma direta, visível, ou indiretamente, com algumas técnicas de indução, que às vezes a gente aplica sem ele notar. Então, faço isso em todos os meus atendimentos. Todos os meus pacientes, eles são fiéis para mim. Tenho certeza absoluta, porque eu aplico a hipnose na clínica. Então, da recepção ao atendimento, eu aplico a hipnose. Ela diminui a ansiedade, soluciona traumas. Às vezes eu uso pouco anestésico, porque a gente sabe da toxicidade do anestésico, da substância. Então a gente consegue fazer com que diminua a concentração de anestésico com a hipnose. Até com aquela live que a gente fez no YouTube, não foi? Que João, né, um colega da área de advogado, de direito, né? A gente fez uma pequena incisão na mão dele, né? E quando ele despertou da técnica, viu lá que tinha sido levado um pequeno corte, né? E estava totalmente anestesiado. Exatamente. E, assim, para quem ainda não acompanha, né, a nossa página, acompanha o Dr. Islan, ou até mesmo você que é seguidor do Dr. Islan, não me acompanha, tem 2 vídeos no YouTube, que é Hipnodontia, parte 1 e parte 2, com o Dr. Islan, onde ele mostra uma cirurgia completa com um paciente dele, né? Eu não lembro qual é o nome dele, mas você pegou aquele paciente. Conta um pouquinho da história desse paciente aí pro pessoal, né? Porque depois que terminar a live, o pessoal vai ter uma curiosidade de querer ir lá no YouTube para assistir a cirurgia do Dr. Islan fazendo lá, sem nenhum tipo de anestesia, né? Como é que foi? Esse paciente chegou, tipo assim, como é que a galera sabe que você faz hipnose, né? É por indicação? O pessoal chega e você diz na hora? Como é que é esse procedimento? Eu vou falar primeiro da cirurgia, né? Como foi lá, para depois a questão da indicação. A cirurgia, eu me tornei referência na questão da hipnose por causa dessa cirurgia, né? Desde então, não era conhecido. Vamos lá. Tinha esse paciente, que ele é um amigo meu, é o Juliernes, que na época era de Patos. Ele morria de medo do dentista. Não tinha quem fizesse ele ser atendido. E ele me procurou. Ele não acreditava em hipnose, mas ele queria vencer esse desafio para conseguir ser atendido. E eu falei: vamos tentar a questão da hipnose? Aí a gente fez 20 sessões de hipnose terapia para ir para a clínica. Então, ele não conseguia entrar no consultório odontológico. E quando foi decorrendo as sessões, ele conseguiu entrar. Aí eu sugeri para ele: vamos fazer sem a questão de substância anestésica, para eu fazer uma apresentação. E ele topou, né? Vamos, qualquer coisa você me anestesia. E eu sabia, e ele também estava extremamente confiante, porque aí já venceu uma barreira muito grande de conseguir entrar no consultório odontológico. E aí a gente fez a cirurgia, foi uma cirurgia do siso, que eu queria pegar um dente, não um dente simples, o resto radicular, não um primeiro molar, não incisivo. Eu queria pegar um dente que era considerado difícil, tanto para a sociedade como também para os cirurgiões dentistas, para não ter nenhuma dúvida. E essa cirurgia ela foi gravada do começo ao fim, sem nenhum corte, está todo na revista Copex, tem um relato do caso, também tem no seu canal. E aí, sem nenhum corte, a gente conseguiu fazer e apresentar ao público. Desde então, começou a vir muito paciente, geralmente ou com trauma, muito trauma de dentista, e também muitas crianças. A odontopediatria é magnífica, a questão da hipnose aplicada na odontologia. Qual é a criança que não quer ir para o consultório e ver uma Barbie, ou um Goku, Vegeta? A gente coloca ele no mundo que ele quer. Então, tem o paciente odontopediatra, ele vem e a gente consegue atender, dar uma melhor atendimento para ele.
Muito bom, muito bom. Então, assim, eu vou até guardar a pergunta, senão a gente vai atropelar a anterior da indicação, mas eu fiquei muito interessado nessa questão da criança, né? Porque geralmente as pessoas acham, Islã, que quando a gente trabalha com hipnose no consultório, é uma coisa muito séria, a gente não faz nada de entretenimento, e muito pelo contrário, né? Você vai mostrar para o pessoal que você faz algumas rotinas de entretenimento também. O pessoal chega pedindo, né, para ver um artista, as crianças pedem para. E com isso, né, você ganha a confiança das pessoas. Mas depois você fala sobre isso. Como é que o pessoal fica sabendo, né, que você trabalha com a hipnose? E como é que é a reação dessas pessoas, né? As pessoas já chegam sabendo o que é hipnose, tipo, ela tem aquele espanto, tem algumas pessoas acham que é coisa do capiroto, é coisa do mal. Sim. Como é essa experiência aí? É. A hipnose, infelizmente, hoje tem muito preconceito, né? Principalmente aqui na Paraíba, o pessoal coloca ligado à religião, isso não tem nada a ver. Meus pacientes que vêm é só por indicação, todos são indicados. Eu não me dou muito bem em rede social. Quem me conhece sabe que rede social para mim é muito difícil estar em frente de uma câmera ou fazendo live. Mas a maioria vem por indicação. Tipo, uma criança vai para um consultório X e ninguém consegue atender. Aí indica lá para o meu e eu consigo atender. Aí isso vai gerando indicação. Hoje eu tenho muitos pacientes indicados para a questão de hipnose. Então é restrito à questão de indicação. Se eu fosse mais, como eu posso falar, mais desenrolado, né, na rede social, eu tenho certeza que eu iria ter muito, muito público, muito paciente. E Né? assim, já é uma coisa extraordinária aqui, que eu sempre estou arrastando o Dr. Islam para participar dos meus vídeos, das minhas lives aqui, e graças a Deus ele tem participado. E como é, doutor, essa questão de um paciente, ele chega, vai fazer um procedimento odontológico, mas provavelmente tem alguém que já ouviu falar de hipnose, né? Tem aquela pessoa que já chega sabendo o que é hipnose e Hum. sabe que na hipnose de entretenimento ela vai conseguir ver um artista que ela gosta, ela vai conseguir ter uma sensação que ela queira, ela vai Uhum. poder alterar a sua percepção de realidade. Então, geralmente, o que é que o pessoal pede? Né? Além do procedimento profissional, né? Tem alguém que pede para ver um artista, tem alguém que pede, ó, tu faz hipnose, então faz isso comigo, né? Existe isso ou fica só restrito à prática profissional, assim, congelada? Não, eu só faço o atendimento. Como é que é? Não, Conta aí pra gente. não, tem que ter a parte do. Eu acho que toda hipnose ela tem a questão do hipnose de palco, né? Aquela parte divertida, né? Pré-operatório, para depois ir para o que a gente deseja, a parte invasiva. Então sempre parto da hipnose de palco, né? Então tem vários pedidos para ver algum personagem ou ver. Tem muitos pedidos. Você sabe disso que tem muitos pedidos. Então, geralmente é personagens, né? De odontopediatria, a Barbie, Super-Homem. Dos pessoais, o que já aconteceu foi o cara querer ver Cristiano Ronaldo. Eu tenho até esse vídeo, eu vou até mandar para tu. O cara era numa clínica de um amigo meu e o cara queria conhecer Cristiano Ronaldo. Aí eu fiz ele conhecer Cristiano Ronaldo, tirou foto com Cristiano Ronaldo, né? E para ele foi magnífico. Já teve o cara que quis ver Gabigol e coloquei ele para ver o Gabigol, tirou foto, se emocionou, chorou. Então tem diversos pedidos na prática. Mas a intenção, lógico, a pessoa vai dar esse gostinho, né? Que a hipnose favorece. Mas a intenção principal é fazer o procedimento. Então eu faço a questão da hipnose de palco, faço o procedimento para depois dar aquela sugestão que o paciente quer. Ou ver um personagem, ou conhecer um local. Muito bom, Islam. Então, assim, a gente já quebra um paradigma aqui, né, daquelas pessoas que acham que hipnose de entretenimento não tem nada a ver com a hipnose clínica profissional. Tem que Porque ter, não, senão você não né? consegue. Tem que ter. Tem que ter tanto a hipnose de palco para a hipnose clínica. São duas áreas que casam muito bem. Não tem como você fazer a hipnose clínica sem partir para a de palco primeiro.
Tem como fazer suado de palco? Tem, mas aí não vai ser nenhuma finalidade terapêutica, né? É só por diversão. É o que o pessoal faz em apresentação, né, de hipnose de palco. Eu busco sempre fazer a de palco e a questão de clínico. Nunca gosto de ficar só em um, não. Eu acho que dá para a gente partir muito para a solução de problemas. E eu sempre deixo um gatilho, que foi o que o Osório sempre falou. Deixa um gatilho aí mental para que consiga solucionar traumas e diversas outras coisas. Muito bom, né? Então, assim, para quem para quem tinha essa dúvida, né? Um cara aqui, ó, que já trabalha no consultório aplicando a hipnodontia, né, que faz cirurgias com hipnose, tá aqui falando pra gente que tem que se unir, né? No caso, a metodologia que ele utiliza, né, a hipnose com a finalidade que se destina, que é a prática profissional, e também unir a questão do lúdico, né? Por quê? Porque você acaba gerando um rapport, né, com o cliente, você acaba gerando uma conexão e deixa mais à vontade. A gente sabe que um adulto tem uma mente totalmente diferente de uma criança, né? Então a criança ela quer ver aquele personagem, a criança ela quer se sentir bem. E, doutor, até o Para ser, primeiro. para ser Pode falar. sincero, eu não gosto de começar com a hipnose clínica. Sempre partir da de palco para a clínica. Eu acho uma dificuldade enorme ir logo para a clínica. Então a gente tem que vencer crenças, né? Porque muitas vezes chega no consultório com aquelas crenças limitantes. Eita, eu não vou ser hipnotizado. Eita, não vai conseguir. Então a hipnose de palco ela serve para vencer essas crenças. Que aí a gente vai usar a questão do fato fisiológico e a questão dos gatilhos para conseguir chegar à hipnose de fato, né? Que é uma hipnose, é a hipnose de palco. Mas aí a gente usa muitos recursos para conseguir o êxito. Muito bom. E até para gerar aquela sensação na pessoa, né, que, ó, de fato estou hipnotizado. Porque se você chega e já faz a hipnose já clínica, tipo, sem nenhuma experiência dessas de palco, a pessoa vai ficar, tá, beleza, estou hipnotizado, não estou. Porque a pessoa que está hipnotizada, ela está normal, ela está sabendo o que está acontecendo. Só que ela não está tendo nenhum fenômeno hipnótico. Então, quando você utiliza o lúdico, né, quando você gruda a mão da pessoa e ela faz, meu Deus, não consegue soltar. Ou você faz ela esquecer o nome e diz, meu Deus, eu vim para cá para o consultório com meu nome, agora eu não sei mais. Então, ela tem a certeza que ela foi hipnotizada e que ela vai ter a certeza que o procedimento vai dar certo, né? Então, quando você já chega e já faz logo a hipnose clínica, né, já séria, ela fica, sério, peraí, será que eu estou hipnotizado? Será que eu não estou, né? Então, ocorre muito isso. Então, assim, doutor, foi muito legal você compartilhar isso para a gente, porque o que eu tenho visto, né, da galera é sempre essa distinção de dizer assim, não, hipnose de palco é uma coisa, hipnose clínica é outra. Não tem como casar. Tem sim. Tem sim. Tanto num consultório de um psicólogo, quanto num consultório odontológico. Na verdade, não importa, né? Porque a hipnose, ela não é odontológica. Não existe a hipnose odontológica, a hipnose médica, a hipnose é uma só. Porém, o objetivo que a gente se destina é outro diferente, né? Então, ficou muito interessante isso aí que você falou, né? Então, doutor, que outros benefícios a gente poderia ter com a questão, por exemplo, numa cirurgia, que é uma coisa mais séria, né? Por Uhum. exemplo, controle de sangramento, salivação, tem alguma relação, né, que a gente pode controlar nisso daí? Tem. Eu vou falar sobre a cirurgia que eu fiz, já que foi documentada, né? Durante a cirurgia, eu queria cessar a questão do sangramento. Tanto a questão do sangramento, como também da salivação. Aí eu dei gatilhos mentais para que ele não sangrasse. Teve o sangramento? Teve, porque teve o corte. Agora o sangramento mínimo. Nada incontrolável. E a questão da salivação também. Então, num procedimento de cirurgia ou de restauração, eu consigo dar sugestão para que o paciente ele salive o mínimo, ele sangre o mínimo. E a questão até do conforto também. Então, no procedimento, tanto de cirurgia ou em outro menos complexo, a gente consegue dar várias sugestões.
Então, é o que o paciente vai aceitar e o que eu vou sugerir. Então, cabe a ele aceitar a sugestão. Então, eu consigo de tudo. Diminuir dor, não aplicar anestesia, ter a questão de um sono reino durante a cirurgia. Então, tem diversos gatilhos mentais que a gente coloca durante a cirurgia. Eu gosto muito, quando vou fazer cirurgia hipnótica, eu coloco de anestesia e analgesia. Então, já tiro a questão da anestesia da cirurgia. Tiro a questão do sangramento e da salivação. E sempre coloco ele em um transe bem profundo. Muito bom, doutor. Uma dúvida que o pessoal pode estar se perguntando, né, que eu mesmo me perguntava, era a questão de, se no meio da cirurgia o paciente ele sair do transe hipnótico, que a gente fala, né, aquele estado de hipnose, ele vai sentir dor? Como é que é isso daí? Pronto. Isso é a dúvida aí, tem um bocado de colega meu, de paciente. Pois, Lang, quando tô lá na cirurgia, saí, acordei, que geralmente falam isso, né? Acordei ou despertei. Vou sentir aquela dor? Não, não vai sentir. Vai ter aquela dor aumentando. Então, começa pequenininho e vai aumentando o grau de dor. Aí é o momento que identifiquei a primeira dor, eu já anestesio. Não continuo. Quando o paciente relata, tô lá, sem nenhuma analgesia ou anestesia, tô lá fazendo a cirurgia, o paciente, tô com um leve desconforto. Aí eu já coloco o anestésico, não espero não. Porque vai aumentando gradativamente. Quando veio a questão da dor subconsciente, ativa, e já é um grande passo para o insucesso da hipnose durante a cirurgia. Só que aí não acaba. Anestesiei, vou continuar a hipnose com a questão de tranquilizar o paciente, a ansiedade, para que continue. Depois que anestesiado, nenhum risco pós-cirúrgico ou durante o cirúrgico. Muito bom. Então, assim, para você que tinha aquela dúvida, né? Inclusive, Islan, tem gente aqui na live que disse, eu vou assistir a live para saber se depois da live eu tenho coragem de fazer, inclusive com você, viu? No consultório, né? Então, ficou claro aí para você, tá? Então, você vai estar no estado hipnótico e se você já foi hipnotizado, é muito mais fácil ainda, e eu sei que a pessoa que ela já foi hipnotizada, já inclusive por mim, eu sei que é uma pessoa bem sonambúlica, responde muito bem aos fenômenos hipnóticos, e se porventura a sugestão ela começar a sair, não tem problema, porque vai entrar com a anestesia química, né? Mas isso é uma situação atípica, né? Você pode fazer a cirurgia do início ao final, como foi o caso de Júlio Hermes. Inclusive, conta aí para nós, para onde você levou ele, né, com a mente dele na cirurgia, porque assim, tem gente que tem fobia da cadeira odontológica, fica incomodado com a zoada do consultório, as luzes, o cheiro, né? A zoada do motor. Então, assim, como é que você faz? Você conduz a mente da pessoa para que lugar? Diz aí. Vamos lá. Geralmente eu faço a questão da anamnese, né? Eu fiz a anamnese, procurei saber o animal, a cor, o local que ele gostaria de estar. Aquele dia perfeito. Não, quero estar nesse local. Na anamnese, tinha lá que ele gostava de cachoeira. Aí muitas pessoas, como tu vai conectar um consultório odontológico na cachoeira? Não tem problema. Se ele dá a sugestão, aí é a imaginação dele que vai colocar lá. Então, ele relatou, pós-cirúrgico, que teve a entrevista. Depois coloca aí para o pessoal, Bruno. Ele relatou que estava numa cachoeira. Inclusive, quando ele tirou o dente, ele ficou louco procurando uma toalha. Que estava, segundo ele estava notando que estava molhado. Só que ele estava no transe hipnótico tão profundo que ficou procurando desesperadamente uma toalha após a cirurgia acabar. E lá vai a gente pegar a toalha para ele se secar, né? Mas esse caso, ele foi parar numa cachoeira e fez toda a cirurgia lá. Então, ele estava se divertindo na cachoeira. Mal pensava que estava fazendo a questão da cirurgia de dente. Principalmente o siso. E mais ele que tinha fobia de dentista. Não queria nem saber de consultório odontológico. Então, foi todo um processo. Então assim, recapitulando, né? Até para o pessoal que chegou agora.
Júlio Hermes, ele era um cara que tinha fobia de consultório. Ele não conseguia nem entrar na cadeira odontológica, né? Era isso? É isso Aí mesmo. você primeiro fez a parte da hipnoterapia, você trabalhou os traumas, né, que impedia ele entrar no consultório, Foram 20 que foram sessões, 20 ou 25, 21, eu não lembro. Eu falei para ser uma época, não foi, Bruno? Eu não me... Ou foi 20 ou de 20 a 25 sessões para chegar na questão da cadeira. Mas o caso dele era um caso à parte. Geralmente eu não faço essas sessões todas para ir para a sala, não, de odontologia, não. O dele era um caso à parte desafiador mesmo. muito bom. Então, nesse caso, era um caso, digamos assim, um caso mais grave, né, que a pessoa tinha uma fobia grande. Aí, por isso que foram mais sessões. Mas se fosse uma pessoa que diz assim, não tenho fobia, eu gosto de hipnose, eu conheço hipnose, e eu quero que faça um procedimento com você. Então, Primeira você sessão faz já faço. poucas sessões, né? Chegou no consultório, já fui hipnotizado, conheço a hipnose, quero ser hipnotizado, já é um pré-requisito para atender já na primeira sessão. Agora tem suas exceções, aquele paciente, eita, tem um medo de dentista, tiraram um dente meu, sofri, aí tem que ser questão de sessões de hipnose para conseguir atender esse paciente, senão não consegue não. Ok. Então, assim, o pessoal, ó, que tiver dúvidas, vai perguntando aqui, viu? Porque o tema é top. Qual é a dúvida que você tem sobre a hipnose e o consultório, né? Você já viu quais são os benefícios, né? Esse controle de sangramento, controle de salivação, acalmar o paciente, você pode conduzir a mente dele para outro local que não é a cadeira odontológica, né? Geralmente, doutor, além da analgesia, né, e essas outras coisas que a gente falou, o pessoal pede muito para retirar a zoada do motor, porque, assim, eu particularmente, eu detesto a zoada do motor. Então, como eu sou um cara muito sinestésico, sugestões de sinestesia funcionam muito bem comigo. Se a pessoa desse uma sugestão e eu, em vez de eu escutar o barulho do motor e estivesse escutando uma música que eu mais gosto, seria interessante. Então, assim, a cadeira, né, a bomba vácuo da cadeira faz muita zoada, né? Isso também. Então, assim, o pessoal pede para tirar esses incômodos. Como foi aquela questão que você falou, que ele só escuta a sua voz, não escuta mais ninguém? Na hora do procedimento, que eu estou lá atendendo por hipnose, eu dou um comando para que o paciente só me escute. Ele não vai escutar a minha estagiária, ele não vai escutar a doutora que está do meu lado, ele não vai escutar o barulho em volta. Porque geralmente, quando eu faço a questão da hipnose, tem muitas pessoas assistindo. Geralmente é aluno, estagiário que quer assistir e acompanhar o procedimento, que chama muita atenção na nossa área de odontologia. Então, eu sempre dou o comando para que ele só escute minha voz. E é um pedido muito comum dos pacientes procurar desligar esse barulho do motor. Então, sempre eu dou a sugestão que ele só vai ficar me escutando. Então, é um comando já, tipo, é um pré-requisito. Eu vou atender paciente por hipnose, eu já digo, ó, não, vou tirar a questão, você só vai escutar a minha voz. Porque fica muita gente na sala, qualquer coisa pode atrapalhar a hipnose. Então, é algo que eu prefiro fazer isso. Porque quando eu falo, não, vou atender por hipnose, vou ter tempo, porque geralmente requer um tempo. Então, atendo 1, 2 pacientes por hipnose. Então, vai muito aluno, vai muito estagiário assistir. Quando eu vou ver, tá 3, 4 estagiários. E tudo falando, né, durante o procedimento, que estagiário, meu amigo, é algo para ser estudado. A pessoa pede silêncio e eles ficam conversando o procedimento todo. Temos uma pergunta aqui, Islan, que é a Yasmin Daiane fez aqui. As sessões são todas feitas no mesmo dia ou uma sessão por dia? Uma sessão por dia, né? Geralmente faz 20 dias seguidos ou intercalado por semana. Eu geralmente faço 21 dias seguidos, né? De hipnose terapia para paciente caso severo. Aquele paciente que tem fobia mesmo de dentista, aquele paciente que tem trauma do motor, aquele paciente que tem trauma da cirurgia. Então, são 21 sessões. Eu não sei você, Bruno, quantas sessões faz de hipnose terapia. Eu acredito que seja 21 também, né?
No caso de... Eu nunca peguei um paciente odontofóbico, na verdade, né? Então, eu não trabalhei com a odontofobia ainda. Então, por isso é aqui que eu estou jogando bola para você. Então, mas geralmente as sessões dependem muito de qual é o tipo do problema, né? De como é que está o estado da pessoa. Às vezes, o paciente ele faz uma ou duas sessões, ele sente uma melhora, aí some, aí continua o Esse que é o tratamento, aí depois problema, né? aparece de novo. Acontece também com você? Acontece. O paciente, às vezes o paciente, ele vem muito paciente querendo que eu solucione o trauma, no lugar de estar atendendo de fato, né, a questão da odontologia. Vem esses dois públicos. Tanto paciente querendo solucionar a fobia pela hipnose, tanto paciente querendo ser atendido por hipnose. Geralmente, essa desistência de paciente é o paciente que não quer ser atendido por odontologia. Ele faz 3 sessões, 4 de hipnoterapia, vê uma melhora e some. Aí depois volta. Porque você tem que ter o protocolo de atendimento, né? Que a gente aprende nos cursos de hipnose. Muito bom. Então, assim, o passo a passo, né, da hipnose no consultório. Então, vamos lá. Assim, recapitular para quem está chegando agora. Primeiramente, você recebe o paciente, né? A gente está falando aqui, ó, todo passo a passo que o Dr. Islam faz no seu consultório. Viu, gente? Se liga aí. Primeiramente, você recebe o paciente vindo, né, por indicação, um paciente odontofóbico, é o primeiro passo. Aí você faz uma anamnese com ele, identifica quais são as fobias, qual é o problema da pessoa. Depois disso, você já agenda as sessões de terapia, né, por hipnose, em casos severos. Quando Aí, em casos que é mais leve diminui. Já leve para a sala de odontologia. Ok. Aí, né, na anamnese, você já identificou, né, todos os pontos que a pessoa gosta, cores, né, coisas que você mesmo vai usar na própria hipnose, né, para relaxar o paciente, conduzir. Aí, beleza. E assim, me explica, doutor, depois da cirurgia, ele não vai precisar tomar aquela quantidade de fármacos no pós-cirúrgico, ou a hipnose ela também serve no pós-cirúrgico? A hipnose serve, eu até prefiro. O caso de Juliette, vou estar me referindo a essa cirurgia porque foi uma cirurgia foi publicada e tu tem no canal do YouTube, né? Eu prefiro indicar a questão da sugestão por hipnose. Então, o caso de Juliette, eu era para passar um anti-inflamatório, era para passar um antibiótico e um analgésico. E eu só pela questão da sugestão consegui, né? Então, teve um resultado de cicatrização, edema, dor, inchaço bem melhor do que um fármaco. 3 dias ele estava totalmente recuperado. E era até bom um dia a gente fazer uma live trazendo ele, um vídeo para que ele consiga relatar isso. Ele é um paciente hoje que ele consegue ser atendido pela odontologia por qualquer profissional. Ele só não é atendido por mim porque não tem como eu ir para Patos atender ele. Mas hoje ele vai tranquilo nas clínicas, consegue. Ele tem uma preferência. Em Patos não tem ninguém que atende por hipnose. Mas se tivesse, com certeza ele iria. É algo assim, quem é atendido por hipnose uma vez, nunca mais quer ser atendido por o tradicional. É o caso dele, né? Toda vez que ele vai para a questão do consultório odontológico, ele pede: ô Irlan, vem para cá, para Patos. Não dá, infelizmente não dá não. E o bom, Islam, é que fideliza, né, o cliente. Fideliza. Porque eu acho que era para ser uma realidade na área da saúde, a questão da hipnose aplicada, não só a odontologia. A gente vê que o paciente fica fidelizado mesmo. E a questão da experiência que o paciente ele tem é extraordinário. Então, era algo que era para ser uma realidade. Hoje, ela não é uma realidade aqui na Paraíba pela questão do preconceito. A população, principalmente do sertão, ela tem um preconceito ligando a hipnose como sendo algo de uma religião que não existe. Exatamente. E assim, doutor, eu acho que esse preconceito, ele não é só dos clientes, né, que chega com aquela crença de que hipnose, meu Deus do céu, vai manipular minha mente, hipnose é pecado, hipnose é coisa do capiroto.
eu vou contar segredo. Sempre tem alguém com essas crenças. A gente sempre está difundindo, né, conhecimento. O objetivo de todo hipnólogo é quebrar essas crenças negativas da hipnose. Ó, você que está aqui, que veio curioso, né? Eu tenho muitos alunos que também estão participando da live, que nunca ouviu falar da hipnodontia, tá? Na hipnose você não faz nada que você não queira, você não conta segredo, você não vai dar senha de cartão, você não vai perder a memória, você não vai apagar e só vai acordar sem saber de nada que aconteceu, você não vai ter amnésia sobre isso. Então, você está no controle o tempo todo. Pense que hipnose é apenas a tua imaginação trabalhando. O que o Dr. Slam faz é usar uma técnica para fazer teu cérebro acreditar que aquela experiência que você está imaginando é real. É apenas uma técnica. Qualquer um de vocês que estão aqui na live pode aprender hipnose, tanto para praticar na rua, né, que é a modalidade que a gente chama de street hipnose. O objetivo é unicamente divertir as pessoas. A hipnose de palco, que ela é mais artística, também finalidade divertir as pessoas. Mas você pode utilizar, por exemplo, a hipnose numa clínica fazendo tatuagem para retirar inclusive tem um rapaz, né, que faz questão de tatuagem por hipnose, né? Jean, qual é o nome dele? Jean Carle. Jean Carle, é esse mesmo. Então, eu uso muito a questão da hipnose na clínica de forma indireta. Ali na recepção, ou o paciente diz, não acredito em hipnose, mas na hora da anestesia eu estou usando a técnica de forma indireta para ele não perceber a questão da agulha, do desconforto do anestésico por ser uma substância ácida. E a gente tem que se lembrar, né, que hipnose, acima de tudo, é linguagem, é comunicação. Esse estilo de hipnose que nós fazemos é uma hipnose cognitiva, né? A gente utiliza o quê? O uso da linguagem para alterar a percepção de realidade, né? Então, a linguagem é que é hipnótica, do início ao fim. Então, você pode estar fazendo um procedimento, né? Por exemplo, hoje mesmo, eu hipnotizei uma pessoa que ela disse, não, eu tenho medo de hipnose não, comigo não. E eu fiz um procedimento, eu disse, vamos fazer outro negócio? Vamos fazer outro negócio diferente. Tá, isso aqui não é hipnose. Eu disse, tá, isso aí eu deixo você fazer. E no final eu fiz a hipnose com a pessoa e ela fez, mas isso aqui eu gostei. Eu digo, isso foi hipnose. Eu falei, não acredito não que tu fizesse hipnose comigo. E eu digo, mas você viu? Teve alguma coisa demais? Não. Então, teve outra pergunta aqui bem específica que eu não sei nem o que é isso aqui, mas é da tua área. Quanto às dores orofaciais, né? Neuralgia do trigêmeo, por exemplo. Qual o procedimento? O trigêmeo, eu não sei nem o que é o trigêmeo. É o nervo trigêmeo. Vamos lá, a hipnose ela consegue atuar de forma geral em dores. Né? Eu tinha falado para você, Bruno, que tinha um médico lá no sertão, Rumenick, que ele trabalha fibromialgia com a hipnose, né? Então, a questão da hipnose, a gente consegue solucionar a dor, não importa de onde ela vem. Se o paciente está aberto para a questão de receber a sugestão e permitir, a gente consegue resolver tanto a questão do trigêmeo ou qualquer outra dor de forma crônica. Agora consegue minimizar ou solucionar por sugestão. O que acontece de erro? O paciente está lá, mas não está reforçando. Faz 3 sessões e some. Aí diz, não, teve uma melhora, sumiu. Aí coloca a culpa na hipnose. A hipnose ela tem que ser tratada como se fosse um remédio. Sempre tem que estar ali reforçando. Se tem uma lesão no nervo ou uma dor crônica, infelizmente tem que ficar reforçando. Começa diariamente, depois vai semanalmente, depois vai mensalmente. Essa é a estratégia que eu uso. Você provavelmente é assim também. O Ângelo perguntou aqui, perguntou não, na verdade ele comentou, né? Eu morro de medo de agulha. Quando vou no dentista realizar procedimento cirúrgico, eu fico receioso. Tenho certeza que a hipnodontia facilita muito para o profissional e para o paciente. Com certeza, Ângelo, porque você não vai chegar com a agulha para a pessoa. Você simplesmente pode passar o dedo aqui por cima da boca da pessoa e dizer que é uma pomada hipnótica, uma sugestão de uma pomada. Você tem medo da agulha, mas você não tem medo da pomada, né? Então,
até na própria língua. Olha como eu estou reforçando aquilo que eu falei anteriormente, que hipnose é linguagem. Se eu vou dar uma sugestão para o cara que tem uma analgesia com hipnose, eu não vou dizer, ó, aqui tem uma seringa invisível. Seringa continua sendo seringa, entendeu? Então, se o cara ele tem medo de agulha, eu vou dizer, ó, aqui tem uma pomadinha hipnótica. Aplico, vai estar anestesiada e, diferentemente de eu dizer, ó, aqui tem uma seringa, você não consegue ver, mas é uma seringa. Então, ele pode reagir com a fobia, no caso, né? Achando que, porque a mente dele, quando está em hipnose, é muito subjetiva, né? Ela pode achar, ela pode entender, né, aquilo que o profissional está falando, ou ela pode entender da forma que ela quer. Então, ó, seringa é seringa. Com hipnose ou sem hipnose, ela acha que aquilo é real. Então, hipnose é linguagem. Né? Vamos ver mais o que é que o pessoal está falando aqui. Palomo botou aqui o melhor dentista, sem dúvidas. Deixa eu ver mais aqui. Tem mais perguntas aqui, viu, Islam? Peraí. Aqui, já ocorreu de um paciente não conseguir ser hipnotizado? Já. Isso aí acontece quando aquele paciente ele diz muitas vezes, coloca um desafio. Eu quero ver você me hipnotizar. No desafio eu sempre vou perder. E isso aí acontece muito, muito comum, infelizmente. Muitas vezes o paciente ele vem mal intencionado. Não, eu vou lá para ver se ele vai conseguir me hipnotizar. Eu quero mesmo ver. Infelizmente, nesse desafio eu não entro, porque eu já sei que vou perder. Sempre quem vai ganhar é ele. Porque a hipnose nada mais é que uma auto-hipnose. Para eu conseguir hipnotizar o paciente, ele tem que permitir. Então, eu sou nada mais, nada menos que a questão de dar sugestão para o paciente. Se o paciente ele não aceita a sugestão, não tem o que fazer. Eu vou estar perdendo meu tempo, gastando minha saliva e deixando de atender outros pacientes. Ainda existe, né, Islam, essa história de guerra de mente, né, batalha de mente. Na e batalha, sempre vai perder a gente, né? E o bom é que todo hipnólogo, né, ele consegue desmontar a pessoa logo no pré-talk, né? Para quem não sabe o que é um pré-talk, é uma conversa inicial que rola antes de hipnose. Porque imagina só, chega um paciente que ouviu falar, vamos dizer, Bruno, né? Olha, eu vi um cara chamado Dr. Islam, ele faz uma parada lá chamada hipnose no consultório. Eu vou lá mesmo, eu vou lá só para desafiar ele. Eu vou provar que ele não consegue me hipnotizar. Esse negócio não funciona, não. Aí a galera quer pegar casos isolados, quer pegar um caso que aconteceu com ele e dizer, tá vendo aí? Não funcionou. Por quê? Porque a pessoa ela já vai bloqueada, ela diz assim, vai tentar ir me hipnotizar, duvido tu conseguir me hipnotizar. Então, gente, hipnose é a tua própria imaginação. É uma característica do cérebro. Desde que você nasceu, que você vivencia os fenômenos hipnóticos. Desde que a humanidade existiu, passou a existir, que existem os fenômenos hipnóticos. Todo mundo vivencia fenômeno hipnótico. Todo mundo é hipnotizável. Aí você deve estar pensando assim, eu não sou não. Você é. Todo mundo é hipnotizado em algum nível. Agora, se você se permite uma experiência ou não. É interessante, Islam, que às vezes a gente não aceita a sugestão de um hipnólogo, mas o cara que diz que não é hipnotizado, ele aceita uma sugestão de quem? De um líder religioso, de uma autoridade, de um político, ou até mesmo da sua esposa. Ou seja, para quem é que eu cedo a permissão ou não? Então, basicamente isso. Então, assim, sempre existe... Aí entra a hipnose indireta, né? De forma indireta. Então, Yasmin, sempre ocorre, viu? Não só na clínica, mas quando a gente está na rua fazendo hipnose de entretenimento também. Então, só para fazer uma ponte aqui para Yasmin entender, hipnose, para que ela funcione, você tem que ter 3 pontos, né? Você precisa querer, se permitir e seguir as instruções. Eu vou repetir mais uma vez. A pessoa precisa querer. Às vezes ela quer, mas ela não se permite, por algum motivo que só Deus sabe. Ela quer, mas ela não se permite. E às vezes ela se permite, mas ela não segue as instruções. Então, se a gente tiver um problema em alguns desses pontos aqui, a pessoa ela vai ter alguma resistência. Bruno, e no começo de todo hipnólogo, né, estudante de hipnose,
ele se depara muito com isso, então acaba se sentindo frustrado com a relação da hipnose, porque ele começa a lhe dar os primeiros passos de hipnose, e eu tiro isso por mim também no começo. Eu pensava que eu conseguiria hipnotizar todo mundo, independente se que iria querer ou não. E eu vi muitos colegas desistindo por isso. Tinha pessoas que diziam, não, eu quero ver você me hipnotizar. Aí acabava sendo desafiada e a pessoa, por estar nos primeiros passos, acabava se frustrando. Não consegue de forma alguma hipnotizar e diz, não, ali não é para mim, é difícil, é muita dificuldade. Mas é a questão da hipnose, quando você pega um paciente ou um amigo que está bem intencionado, você consegue sim aplicar a hipnose. Basta você ter a questão da prática. É normal errar, só não pode querer praticar em algo que não vai dar certo. Eu vi muitos colegas meus desistindo, simplesmente disse, não é para mim, é difícil. Por quê? Pegava pacientes ou amigos que diziam, não, quero ver, aí tentava, aí se frustrava, aí desistia logo da questão da hipnose. Da minha turma de graduação, acho que eu fui o único que me interessei. Depois da cirurgia, teve muitos colegas, tanto da minha sala como do bloco, que fez o curso. Uns aprenderam a hipnose e aplica, mas a grande maioria não insistiu, pela questão das crenças limitantes. E assim, Islam, mesmo você hoje trabalhando com a hipnodontia, você fazendo cirurgias, você produzindo artigo científico, publicando em revista, com vídeos gravados sem corte, mostrando a eficácia, né? Inclusive você fez com o terceiro molar, o dentiqueiro, justamente porque é uma cirurgia mais complexa, não queria pegar um incisivo, por exemplo, que é mais fácil de tirar. Mesmo com tudo isso, você ainda vê profissionais que trabalham contigo que ainda não acreditam na hipnose, mesmo você provando por A mais B, ainda existe esse preconceito? Tem, isso aí tem uma dentista lá na minha clínica que ela via eu hipnotizando o paciente. E ela não acreditava. Viu eu hipnotizando várias vezes e dizia, não, isso aí não é real. Eu disse, mas tu não tá vendo? Tu não tá vendo eu fazendo a questão de um corte, o paciente não sentindo dor, o paciente vendo alguma pessoa famosa, mas não acreditava, não entra. Então é um bloqueio. Isso aí a gente se depara muito aqui na Paraíba. Lá fora não, lá fora o pessoal ali São Paulo, Rio, já é uma realidade. Agora aqui na Paraíba tem muito isso. Mesmo o pessoal vendo não acredita ou não quer acreditar. Pois é, tem gente que só acredita naquilo que lhe convém, né? Se me convém, eu passo a acreditar. Se não me convém, né? Tem até uma coisa bem interessante chamada efeito pirula. Eu não sei se você já ouviu falar do efeito pirula. O efeito pirula é o seguinte, as pessoas elas concordam com você até o ponto que você toca na crença dela. Se aquilo vai de encontro à crença dela, ela automaticamente começa a te rejeitar. O porquê, você pode trazer fundamentação, você pode provar por A mais B que isso aqui funciona, mas ela não acredita simplesmente porque ela não quer acreditar. É uma crença instalada imutável, sabe? É igual eu chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma seringa. Aqui dentro tem um medicamento, né? Aqui tem um anestésico que tem um efeito farmacológico. Eu vou aplicar no seu braço e vai ficar dormente. E se você perguntar para a pessoa, você acredita nisso? Ela fez, não, eu não acredito nisso. Cara, independente de você acreditar ou não, ela vai exercer o efeito farmacológico e aquele troço ele vai ficar dormente. Entendeu? Então, a hipnose, ela é comprovada cientificamente. A gente não está falando de achismo. Hipnose não é pseudociência, não é eu acho que funciona. Ela funciona, só que de forma subjetiva quando você quer participar do processo. Como é? Hipnose não presencial funciona? Como, por exemplo, no vídeo do YouTube. E aí, Islam? A distância funciona a hipnose? Funciona sim. Inclusive, você hipnotizou, foi uma professora numa live que a gente fez para Rebouças, né? Era Iesca, professora Iesca. Correto? Era a coordenadora na época, né? E foi online, né? Ao vivo, você na sua casa e ela na casa dela. Então a gente consegue também
aprender a hipnose ou praticar online. Basta a pessoa ter a questão da força de vontade, internet de boa e estar apta para receber sugestão. A gente encerra aqui a nossa live de hoje com o Dr. Islam, trazendo a hipnose, né, no consultório odontológico. Quem quiser mais conhecer o Dr. Islam, siga ele aqui, viu, gente? Ó, siga a página aqui, Dr. Islam, e a gente bate um papo e fala sobre hipnose no consultório, né? E a gente manda para vocês os vídeos da cirurgia lá, né, com o procedimento do início ao fim, sem corte para você. Tudo bem? Então, acho que aqui não tem mais perguntas, Islam. A gente vai fazer só aquela velha pose final, né, aqui. Eu sempre faço uma pose com o pessoal para tirar um print, beleza? Então faz qualquer pose aí que tu queira fazer aí. A minha sempre eu faço aqui assim. Olha lá. Dá A um... minha é assim, Show, Islam.